Hoje nós vamos ver duas dicas para tratar quando o texto motivador é um gráfico, que é o que a gente vai analisar hoje do Enem 2013. Oi Marcelo, oi Bruna, oi Bruninha, Marceliane, Bozac, Maristela, vamos lá, então vamos partir para a análise. Temos aqui o texto, virar aqui a câmera, temos aqui o texto, o terceiro texto motivador do Enem 2013. Estão todos enxergando? Está dando para enxergar todo mundo? Vamos lá. Isso daí é o famoso gráfico de estatísticas, não é isso? Joísa, oi Joísa. Vem chegando, vamos lá. Oi Cris. Esse é o famoso gráfico de estatísticas. Obrigado, está dando para enxergar, né? Isso, Sam, Joísa, valeu, já me informaram. Então vamos lá. Isso é um gráfico de estatísticas. Qual é a primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? A primeira dica é o seguinte: quando aparece um gráfico de estatísticas, geralmente ele está se referindo, é um dimensionamento do problema. Então vamos lembrar, no método que a gente está vendo, a gente está esmiuçando, a gente aprende a ler os textos motivadores e a gente faz uma leitura ativa desses textos, não é? Ou seja, a gente lê eles, mas não lê passivamente, o que ele quer dizer, não, a gente lê procurando extrair as informações fundamentais que eles contêm. Não é isso? E quais são essas informações fundamentais? São os elementos essenciais do nosso método. O problema, que vai ser o tema também da redação, as causas e a solução para ele, certo? Então a gente já viu que certos textos trazem bem claro o problema. Outros às vezes trazem também causas, outros a solução. O Enem, ele sempre dá as coisas, gente, para vocês, tá entendendo? O Enem já entrega para vocês todos os elementos que vocês vão precisar para fazer a redação de vocês. Notem bem, vocês podem trazer, claro, sempre informações de vocês, etc. Mas a ideia de que você vai trazer o tema pronto, já preparado de casa, ela é errada, tá? Porque os temas do Enem, eles são muito específicos, ou seja, eles, por exemplo, esse ano, democratização de acesso ao cinema, há 2 anos atrás, inclusão educacional dos surdos mudos, ou seja, eles pegam coisas muito específicas. Se tem um tema que é muito específico, você tem que ler os textos para entender exatamente o problema que ele está querendo tratar. Se você tratar de um tema mais genérico, que pode ter a ver com o que você estudou em casa, mas não vai servir para o tema do ano. Então eu dei até um exemplo, né, ontem. Vamos supor que o tema fosse a situação precária das costureiras imigrantes bolivianas ilegais na cidade de São Paulo, entendeu? E ele te dá os textos. Cara, você tem que ler os textos, entendeu? Para tirar daqueles textos as informações que você precisa para fazer a redação, entendeu? Não adianta você ter, mas eu tenho no meu repertório, eu estudei o problema de imigração dos haitianos para o Brasil, eu estudei, tá entendendo? Problema da imigração em geral. Tá, mas não é isso o tema. Se tem um tema específico e você escreve sobre uma coisa mais geral, você vai perder ponto, entendeu? Quer dizer, você vai se desviar do tema. Então, a gente está vendo no nosso método, ele ensina a forma como você deve atacar os textos, tá entendendo? A gente está dando um passo a passo bem prático, bem direto, e você tem que extrair essas 3 coisas, esses 3 elementos: problema, causas e soluções. Então, vamos lá. A dica de hoje, como eu estava falando, a primeira dica é: quando você vir um quadro com estatísticas como esse daí, isso geralmente ele se refere ao dimensionamento do problema, tá? Então vamos lá, a gente já viu que nesse Enem aí, o problema era o quê? Era a permanência de acidentes de trânsito no Brasil devido ao consumo de álcool. Isso era o tema, o problema. O tema é sempre o problema. Então o problema aqui é a permanência de acidentes de trânsito devido ao consumo de álcool. Então vocês veem que esse quadrinho ele está realmente mostrando, lógico, ele está mostrando melhoras que ocorreram devido à adoção da lei seca, certo? Mas olha só, ao mesmo tempo que ele está indicando, né, melhoras que ocorreram, tal, né, devido à lei seca, ele está mostrando para a gente, assim, vamos dizer,
o quadro geral do problema qual é? Porque assim, a gente para e pensa no problema, é mortes no trânsito. Pô, mas não é só isso, certo? Você tem vítimas em geral. Aqui embaixo está falando de vítimas em geral, olha lá, que com a lei seca reduziu 27%. Você tem as mortes, sim. Aqui está falando de mortes nacionais, nessa estatística aqui de baixo, que tem uns túmulozinhos, né? Mas não só, quer dizer, tem uma questão assim, tem pessoas que não morreram, etc., mas assim precisaram ser atendidas em hospital. Isso implica, aqui em cima, isso implica o quê? Isso implica, por exemplo, custos, né? Custos para o município ou para a União, que tem que arcar com a hospitalização dessas pessoas, certo? Custos para as próprias pessoas, tá entendendo? Então, assim, o quadro, ele te mostra um painel amplo do problema que você está tratando, entendeu? Quer dizer, é um problema não só de mortes, mas de feridos, e um problema também de custos, de atendimento, quer dizer, todos os problemas que são acarretados devido à questão do consumo de álcool e direção. Tá? Então, assim, essa é a primeira dica. Quando vocês virem um quadrinho, tá entendendo? Com estatística, geralmente ele está dimensionando o problema para vocês, tá? E qual é a segunda dica que eu vou dar hoje para vocês? A segunda dica, gente, é o seguinte: se vocês têm que sempre começar analisando o seguinte: o que está subindo e o que está descendo no gráfico, certo? Divide a análise do gráfico nesses dois grupos: quem sobe, quem desce, né? Então vamos lá. Às vezes você tem um gráfico, né, em forma com eixos, né, x, y, e você vê a linhazinha, né, quer dizer, você vê uma tendência ao longo do tempo de crescimento ou de diminuição de uma determinada quantidade. Aqui ele não faz isso, ele está dando simplesmente um númerozinho para cada uma dessas coisas, certo? Mas notem o seguinte, ele está dando assim, a maioria diminuiu, né? Porque está menos 13%, menos 27,5%, menos 6,2%. Embaixo quer dizer, são todas estatísticas de coisas que diminuíram com a adoção da lei seca. Mas tem alguém aí que aumentou, não tem? Quer dizer, tem alguém aí que, ou melhor, está alto aí, né? Quer dizer, não está representando uma diminuição, está mostrando um valor alto. Quem é essa coisa aí? É o de cima ali, que é uma informação completamente diferente das outras três. Nota que essa daqui está falando sobre o quê? Aprovação do uso dos bafômetros. Ou seja, das pessoas que, quase todo mundo, olha lá, 97% aprovam, né? Acham que foi importante a adoção dos bafômetros. Então, o aproveitamento da lei e diminuição dos acidentes. Perfeito, Idio. Mas, entendeu? Quer dizer, a segunda dica é essa: se liguem no que está subindo e no que está descendo nos gráficos. Então, aqui no caso, o que está descendo? Todas as estatísticas que se referem a acidentes, né, e a danos. E o que está subindo, ou o que está alto ali, né? É a aprovação popular. Então, vocês guardem isso aí vai ser importante para o desenvolvimento da nossa redação. De que forma a gente vai poder aproveitar essas informações? Se o pessoal, segundo ele, né, segundo aquela estatística, tem aqui, isso tudo de gente, 97% aprova, é porque 97% das pessoas, em princípio, são de boa fé, querem cumprir, mas não têm conhecimento suficiente. Olha só, isso já mostra para vocês que, de repente, assim, uma solução importante é educar de fato, você está entendendo? Porque, assim, aparentemente, as pessoas querem cumprir a lei, certo? Não é que elas sejam ruins, né? Oi, Camila, bem-vinda, querida. Entenderam? Então é isso aí. Alguma dúvida, gente? Encerramos a análise de hoje. Amanhã a gente termina a análise de todos os textos e aí vocês vão ver como é que é fácil montar a redação.